Olá, estudantes! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem e animados para a aula de Geografia. Eu sou a professora Beatriz Celeste e essa é uma aula para o 7º ano do Ensino Fundamental Anos Finais. Para melhor acompanhar os conteúdos tratados na aula de hoje, é importante estar com seu caderno e lápis ou caneta a postos para fazer os registros necessários. Para registrar as informações interessantes, curiosidades e dúvidas sobre o conteúdo. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a 4ª Revolução Industrial. Mas antes de iniciar o conteúdo, eu vou passar algumas informações para os docentes que estão acompanhando a aula de hoje. A habilidade trabalhada na aula de hoje é estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. E o objetivo é compreender como as tecnologias estão presentes na sociedade, bem como seu uso. Antes de começar a aula, não esqueçam de registrar a presença de vocês através do QR Code, ok, alunos? Vamos começar! O interesse de estudo da nossa aula de hoje é sobre a 4ª Revolução Industrial. Mas você sabe o que é uma revolução? A palavra revolução tem alguns significados, mas o significado que nos interessa nessa aula é mudança profunda ou completa, mudança abrupta, final de um ciclo. As revoluções industriais marcam uma mudança, o início de um novo ciclo. E todas elas foram muito significativas para a nossa vida, sabiam? Vamos aprender sobre. A primeira revolução industrial surgiu na Inglaterra, com a criação e o uso da máquina a vapor, que mudou muito a forma como as pessoas faziam as coisas. Antes da máquina a vapor, por exemplo, não existiam os trens, pois os primeiros trens eram movidos a vapor, com a queima do carvão mineral. As indústrias também começaram a aumentar a sua capacidade de produção com máquinas a vapor, e existiam até mesmo navios movidos a vapor, sabiam? Essa revolução aconteceu nos séculos XVIII e XIX. Então, com a adoção de técnicas e maquinários para acelerar e ampliar o processo produtivo, as principais coisas que foram acontecendo foi o uso e a intervenção da máquina a vapor como fonte de energia. Naquela época, a coisa mais revolucionária foi o uso do carvão. A forma de comunicação e armazenamento de informações era por meio de cartas e livros. Muitas pessoas deixaram o campo para trabalhar nas fábricas, que ficavam nas cidades. Na segunda Revolução Industrial, outros combustíveis surgiram na indústria. O motor das máquinas deixou de ser a vapor e começou a ser movido a combustão. O uso de combustíveis como o petróleo e a eletricidade deram início a máquinas de fabricação em massa, iniciando essa segunda Revolução Industrial. E ela ocorreu, então, no final do século XIX e durante quase todo o século XX, através da adoção de máquinas e motores mais sofisticados e equipamentos movidos à energia elétrica e, principalmente, a petróleo, a queima do petróleo, isso que gerava a combustão. O uso da eletricidade também aconteceu nessa segunda Revolução Industrial, pois antes disso, a claridade se dava através das lamparinas de querosene. Até a iluminação pública, ou seja, até nas ruas existiam lampiões de querosene. E todas as noites passavam pessoas que eram responsáveis por acender esses lampiões de querosene. Na imagem que está aí na telinha, nós podemos ver o americano Peter Cooper, que patenteou a primeira lâmpada de vapor de mercúrio. Olha o tamanho dessa lâmpada! O telégrafo e os telefones tinham no início uma central telefônica que fazia as ligações. Surgem nessa segunda Revolução Industrial. Junto com as cartas e os livros, eram uma forma de comunicação daquele período de tempo. A eletricidade mecanizou muitas máquinas, mas ainda assim a necessidade de mão de obra nas fábricas era grande. Nessa imagem que está aí na telinha, vocês podem observar uma telefonista em uma central telefônica. E o que ela fazia era ligar duas pessoas que queriam se comunicar. E aí, esses pininhos, esses fiozinhos que ela está segurando,
Cada um deles significava uma pessoa que tinha telefone. Como naquela época não tinham tantos telefones como existem hoje em dia, ela conectava um telefone ao outro através desses fiozinhos. E aí existiam algumas pessoas que trabalhavam em centrais telefônicas, como essa mulher da imagem, que fazia esse processo que hoje é muito mais fácil através dos telefones celulares. A terceira revolução industrial é marcada pelos aparelhos eletrônicos, e aí nós chegamos nos celulares. Surgem grandes avanços tecnológicos na robótica, na eletrônica, na informática, nos transportes e na comunicação. O avanço tecnológico é a principal característica dessa terceira revolução industrial. O avanço tecnológico e a junção de tecnologia e produção de serviços na comunicação, os telefones fixos e, posteriormente, os telefones celulares são importantes marcos da comunicação. Observem nessas imagens a mudança nos celulares. Nesse primeiro GIF aqui, vocês podem ver uma famosa, a Lady Gaga, que era um ícone desse momento da terceira revolução industrial. Lá para os anos 2000, mais ou menos, 2010, ela era uma pessoa que fazia muito sucesso na mídia. E aí, nesse GIF, vocês podem ver um momento no tapete vermelho com um telefone celular, mas observem o tamanho desse telefone. Na época, era um telefone muito moderno. Nesse segundo GIF aqui, vocês também podem ver um outro modelo de telefone celular, um pouco mais moderno do que no primeiro. Olhem como ele é descolado. Ele queria mostrar, nesse GIF, como ele era descolado com um telefonezinho que abria para poder ligar. E também tinha uma anteninha nesses dois telefones. Percebem como os celulares mudaram? Esses eram tipos de celulares, acreditam? Na terceira revolução industrial, as fontes de energia também mudaram bastante. Enquanto na primeira, a fonte energética principal era o carvão mineral, na segunda revolução, era o petróleo e a eletricidade que estavam mandando. Agora, com a terceira revolução industrial, inicia-se a preocupação com o meio ambiente. E aí foram acontecendo essas mudanças na fonte de energia. Primeiro, a fonte de energia era o carvão mineral, porque os motores eram movidos a vapor, e o vapor era feito através do aquecimento da água pelo carvão mineral, né, junto com fogo e tal. Depois veio o petróleo, e aí o petróleo moveu os motores a combustão. Os motores a combustão foram mudando, se enchendo de tecnologia, e hoje são os motores dos carros do jeito que a gente conhece. Mas lá no começo, os motores a combustão tinham essa ideia de um combustível que era queimado lá e aí gerava energia. E a energia elétrica, que veio assim, que foi uma grande mudança, uma grande revolução. Saímos das lamparinas e viemos para a luz elétrica, que aumentou a claridade de muitos lugares. E a reflexão sobre os impactos da queima do carvão mineral e do petróleo, além dos impactos da extração do petróleo, começaram a ser perceptíveis, e outros tipos de fontes energéticas começaram a ser criadas e utilizadas. O uso de fontes energéticas renováveis e baratas são as mais procuradas e valorizadas, tanto para as indústrias como para os consumidores. Nesses GIFs, vocês podem observar painéis solares e postes de captação de energia eólica. Os painéis solares, eles captam a energia do sol. Já os postes de captação de energia eólica, eles captam a energia do vento, que é gerada através dos movimentos dessas hélices. Fica perceptível o aumento no uso da energia que usa o vento, a energia eólica, que não causa impactos na natureza. E assim como o aumento na instalação de painéis solares, tanto na indústria como em residências. Usando o sol como gerador de uma energia limpa, as mudanças começaram a ser perceptíveis. Essa mudança na forma de consumir a energia ainda não chegou à maior parte da população por questões econômicas, visto que a instalação desses captadores de energia limpa ainda são relativamente caros para o consumidor comum, mas a longo prazo são muito mais econômicas.
Nessa imagem, observamos postes de captação de energia eólica. Eles geram energia a partir do vento, que gera movimento nas pás, nas hélices, como um grande ventilador que gera energia. As mudanças na comunicação também foram muito perceptíveis nessa terceira revolução industrial, com a popularização da internet, que conectou o mundo de maneiras nunca vistas antes. Com o uso da internet, o mundo onde as informações sobre outros povos e países chegam quase instantaneamente, o uso de salas de bate-papo, redes sociais, essas coisas todas foram grandes marcas de impactos para a globalização das informações. Saber usar um computador começou a ser pré-requisito para a maioria das vagas de emprego. Os jogos online, com múltiplos jogadores ao mesmo tempo, também impactaram o mercado, ao ampliarem os horizontes tecnológicos, ligando lazer e tecnologia. A evolução dos jogos, gráficos e modos de jogo, bem como do comércio de games, fazem parte dessa integração. O uso da internet, que era restrito aos computadores durante a maior parte desse período, e para armazenar informações, usava-se, no início, CDs, DVDs, disquetes e pendrives. O que antes era visto como um jogo de criança, hoje é um mercado que gera muitos empregos e movimenta milhões de reais ao redor do mundo. Com lives, streams e campeonatos mundiais, esse mercado gera muito dinheiro, faturamento e tem muitas pessoas interessadas nele. Nesse GIF, vocês podem observar o trecho de uma stream de League of Legends. A palavra stream se refere a uma tecnologia em que dados de áudio e vídeo são transmitidos pela internet, sem fazer o download do conteúdo. Com isso, os fãs de jogos online não precisam ter o jogo ou saber jogar para apreciar esse jogo. Nessa imagem, alguns fãs assistem ao jogo ao vivo, enquanto outros acompanham esse jogo pela stream ou pela live pela internet. Então, estudantes, como vocês puderam perceber com essa linha do tempo histórica que está desenhada, através da minha fala também, vocês conseguiram perceber que existiram muitas mudanças que impactaram na vida e na forma de viver das pessoas, e por isso, esses momentos de mudança são chamados de revolução. Todas essas revoluções que eu falei foram importantes e são revoluções industriais. Por quê? Porque elas impactaram a economia global, as profissões, o estilo de vida da população de uma forma geral. Depois de falar sobre essas 3 primeiras revoluções industriais, vocês já conseguem imaginar como será a 4ª revolução industrial? E quais os impactos dela na vida de vocês? Bom, nessa imagem vocês podem perceber as revoluções industriais através de desenhos. No primeiro, a gente consegue perceber a queima do carvão mineral nas fábricas. Nesse segundo, a produção em massa, a linha de montagem foi uma grande mudança. E no terceiro, o computador, a automação. Tudo isso foi uma mudança muito significativa. E agora, na 4ª revolução, os sistemas, o cybersistema, a internet, a tecnologia e essa conexão Wi-Fi entre as coisas e as pessoas faz com que tudo seja diferente. Vamos começar a falar agora da 4ª revolução industrial. Não esqueçam de registrar a presença de vocês através do QR Code. Ela acontece no atual momento em que vivemos e é marcada pela interligação dos setores. Tudo atualmente está interligado pela internet e as coisas dependem o tempo todo umas das outras. Esse atual momento é marcado pela revolução da inteligência artificial, pois o que antes era pensado por um humano e programado na máquina, como por exemplo a falta de algum material em um processo de fabricação, agora é percebido por uma máquina que identifica o que está errado e já faz o pedido do que falta, sem que ninguém precise acompanhar esse processo. Inteligência artificial, robótica, nuvem,
e Internet das Coisas, até 20 anos atrás, esses termos eram desconhecidos da maior parte da população. Mas hoje é muito comum as pessoas se utilizarem dessas ferramentas em seu cotidiano. Um exemplo de inteligência artificial muito comum no cotidiano atual são a Alexa e Siri. A Alexa e a Siri são assistentes virtuais de inteligência artificial. Elas estão na maior parte dos celulares e em aparelhos eletrônicos. A maior parte dos celulares tem um assistente virtual. E isso ajuda pessoas que não sabem ler e escrever e ajuda os deficientes visuais, pois essas pessoas podem apertar um botão lateral na maior parte dos aparelhos e falar o que querem que o telefone faça, como, por exemplo, fazer uma ligação para alguém. Na imagem, podemos observar uma pessoa com deficiência visual ouvindo o assistente virtual do celular. A Revolução Industrial tem impacto significativo na produtividade, pois aumenta a eficiência do uso de recursos e o desenvolvimento de produtos em larga escala, além de propiciar a integração no Brasil e de outros países em cadeias globais. Uma forma de perceber isso é o impacto das guerras no mundo, ou o impacto no preço das coisas, por exemplo, na gasolina, por causa do valor do dólar, que é a moeda americana. Esse impacto é muito percebido. A globalização vai ser ampliada com a quarta revolução industrial. O foco dessa revolução industrial é agilizar o nível e a qualidade de produção por meio de processos informatizados. Existe um mercado de produção de produtos com base no gosto das pessoas. E essas informações valem muito dinheiro para as empresas e são coletadas o tempo todo. Empresas que fazem análise de dados na internet são parte importante desse atual momento. Por um lado, essa revolução aumenta o nível e a agilidade. Por outro lado, ela também ocupa o lugar de diversos trabalhadores e, com isso, acaba com diversas funções e vagas de emprego. Mas também gera outros empregos que demandam uma formação específica. Quer um exemplo comum de como as informações e a coleta de dados têm impacto no cotidiano? Vamos lá! Imagine que você viu um patinete elétrico no calçadão da cidade e achou aquilo muito legal. Você pega o seu celular, que mesmo sendo um adolescente, é muito provável que você já tenha um. E aí, quando você pega o seu celular, você pesquisa sobre o patinete eletrônico. Pois bem, você vê o preço, acha caro e guarda o celular. Chegando em casa, quando você abre o seu Instagram ou Facebook, ou começam a surgir um monte de anúncios sobre aquele tema que você pesquisou. Isso acontece com qualquer coisa que você pesquise na internet, já repararam? O controle das informações e o fluxo das informações é algo da quarta revolução industrial. Antigamente, logo que a internet surgiu, ela era apenas para o computador. Hoje, usamos muito também no celular. Com a quarta revolução industrial, além do celular, temos acesso à internet no carro, no ônibus, na praça. O Wi-Fi e sua popularização e facilidade de acesso é um marco revolucionário desse momento histórico. A armazenagem de dados e informações ampliou-se de uma maneira grandiosa e atualmente nossas informações, fotos, músicas e todo o resto de informações ficam salvas ou armazenadas na nuvem, que é um espaço da internet onde aparelhos conectados a ela têm acesso. Na aula de hoje, falamos sobre um monte de mudanças que refletem na nossa vida cotidiana. Na atividade, primeiro vamos analisar algumas informações e marcar verdadeiro ou falso, ok? Vamos lá! As frases estão aí na sua tela. Vou dar 1 minuto para que você leia, reflita e responda, ok?
Agora que você já conseguiu ler e refletir sobre as questões, vamos fazer juntos a leitura das frases e refletir sobre cada uma delas. Assim, além de saber qual é verdadeira e qual é falsa, você consegue relembrar alguns conceitos. Primeira frase. Na primeira revolução industrial, já existiu o telefone? E aí? Passamos por 3 revoluções industriais até chegar aqui estamos. Será que já existia telefone lá na primeira revolução industrial? Não, claro que não. Essa frase é falsa, gente. Na primeira revolução industrial, o início do uso das máquinas, o telefone ainda não fazia nem parte do imaginário daquela época. Vamos agora para a próxima questão. O uso e a popularização da internet e do Wi-Fi não impactou na vida das pessoas e elas viveriam tranquilamente na atualidade sem isso. E aí? Essa é a segunda questão. O que vocês pensaram sobre ela? Essa segunda questão também é falsa. Apesar das pessoas conseguirem viver sim sem internet, sem Wi-Fi na atualidade, a ausência dessa tecnologia seria muito impactante para a vida da grande maioria das pessoas. Não apenas pelo uso das redes sociais, que é muito grande na atualidade, mas também para o comércio, pois muitas máquinas de cartão de crédito, por exemplo, usam Wi-Fi. E hoje existem mecanismos de pagamentos de contas, como o Pix e o PicPay, que são feitos constantemente na rua e em qualquer lugar usando a internet. Então, a ausência dessa tecnologia seria sim impactante e as pessoas teriam dificuldade na atualidade para se adaptarem à vida sem isso nas grandes cidades. E a última frase é: o foco da quarta revolução industrial é agilizar o nível e a qualidade de produção por meio de processos informatizados. E aí, o que vocês acham dessa frase? Essa frase é verdadeira, pois o foco dessa revolução industrial é agilizar, sim, a qualidade de produção por meio dos processos informativos. E aí, vocês acertaram? Acertou essa? Para acertar essa, tinha que estar ligadinho na explicação da aula. Mas eu espero que vocês tenham se saído bem. Agora, vamos para a nossa revisão. Vamos observar esse organograma e acompanhar as mudanças significativas a partir dele. Primeira Revolução Industrial. Primeira Revolução Industrial. A principal marca eram as máquinas a vapor, o uso de carvão mineral e o êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. E aí essas pessoas saíram do campo e foram trabalhar nas fábricas. Segunda Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial. O marco é o surgimento do motor a combustão, o uso de petróleo como um combustível. O uso de petróleo como combustível dos meios de transporte, porque o meio de transporte mais utilizado nessa época era o carro. E como vocês podem perceber nesse GIF, a linha de montagem foi um processo produtivo que dividia os funcionários em serviços específicos, onde cada pessoa fazia parte do processo para se obter um produto. Cada pessoa só fazia a sua parte. Cada função era um processo de repetição da mesma coisa por um tempão. Por exemplo, a pessoa que batia um prego, uma outra colocava o prego, a outra batia o prego de novo, e aí era como nesse GIF, cada um só fazia o seu pedacinho. Terceira Revolução Industrial. Na terceira Revolução Industrial, o marco principal são os outros tipos de energia. Energia eólica, energia solar, o surgimento da internet e a popularização desse meio de comunicação e a popularização do celular, como a gente pode observar no GIF. Quarta Revolução Industrial. A quarta Revolução Industrial é a internet interligando tudo. Tecnologia, indústria, comércio, lazer, educação, inteligência artificial, automatização de um monte de coisas. Então, para fechar a aula, vamos relembrar. Na primeira Revolução Industrial, máquina a vapor. O uso da máquina a vapor, grande mudança no mundo, pessoas que saíram do campo e foram para a cidade em busca de emprego nas fábricas.
Segunda Revolução Industrial. Marco, eletricidade, grandes fábricas. A partir desse momento, criou-se as linhas de montagem. As pessoas começaram a trabalhar de uma forma mais mecanizada, pois cada pessoa fazia só a sua função. Terceira Revolução Industrial. Computação. Advento da internet de escada com os computadores, telefones fixos, celulares, e aí a gente foi mudando as formas de se comunicar até chegar ao celular que a gente conhece hoje. E atualmente nós estamos na quarta Revolução Industrial. E a inteligência artificial é a grande revolução. O uso do Wi-Fi que conectou o mundo e agilizou muitos processos de mudança nas formas de trabalho e novas funções que surgiram com isso. Mas então, você gosta desse mundo digital? Sabe tudo de jogos online? Ou já usa as redes sociais? Eu acho que por mais que vocês não percebam, é muito provável que vocês estejam inseridos nesse meio digital. Eu gosto bastante de jogos e passo um tempão nas redes sociais. Gosto de jogar LOL nos finais de semana e me divertir com os meus amigos. E vocês? Quais jogos online vocês costumam jogar com seus amigos? Vocês têm algum grupo divertido nas redes sociais? Bom, se quiserem mandar pra gente um print, uma foto de como vocês se divertem usando esse mundo digital, é só compartilhar a foto ou print da tela no Instagram com o @dever em casa na TV ou mandar um direct pra gente lá no Instagram. Nossa programação tem dicas de jogos que ajudam vocês a aprenderem história, ciências e é possível aprender sobre tudo nos jogos. Mas lembrem-se que estudar no mundo real e interagir com pessoas também é muito importante. Nossa aula está chegando ao fim. Não esqueçam de registrar a presença através do QR Code. Até a próxima aula e mesmo distantes estamos juntos. Tchau, tchau!